lá através dos comandos git. Quando você ouve GitHub e Git, tem uma diferença, não é a mesma coisa, beleza, pessoal? O que é o Git? O Git, são códigos que nós usamos para fazer o versionamento do nosso código, que a gente usa ele para subir para o GitHub, que é a plataforma de hospedagem do nosso código, beleza? Então, tem essa diferença aí, de Git e GitHub, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai estar subindo aí o nosso código lá para o Git, tá, pessoal? Hoje é mais uma introdução, tá, que eu vou estar dando para vocês. Vou mostrar um pouquinho aí para vocês, né, para vocês se interessarem. Eu vou estar mostrando aqui uma estrutura, beleza, pessoal? Então, antes de eu fazer aqui para vocês entenderem, mostrar a diferença de um para o outro, tá? Eu vou pegar e vou explicar aqui rapidinho. O HTML. O HTML, ele surge ali por volta dos anos 90. E ele que dá vida, né, ele que permite criar ali os primeiros sites, né, junto com os protocolos ali, HTTPS, né, enfim, e outros. E o que é o HTML? O HTML, ele é a estrutura que a gente tem do nosso site. Ele não é uma linguagem de programação. HTML significa Hypertext Markup Language, que significa hipertexto de marcação, tá? Então, o HTML, ele é cru. O que a gente escreve nele, ele vai jogar para a página e vai ficar daquele jeito, beleza? Ele é a estrutura. O CSS, que é o estilo de efeito de cascata, tá? Que é o Style Sheet Cascading, ele é para a gente dar estilização para o nosso site, beleza? Ele serve para a gente deixar o site bonito, colocar tipo de fonte, espaçamento de letras, de linhas, colunas, tá? Dividir o nosso site em colunas, colocar cores, tá? Fundo, alterar tamanhos de imagem, fazer algumas animações, tá? Como o carrossel de imagens passando, enfim. E o JavaScript, ele serve para a gente dar interação para o nosso site, para a nossa aplicação. Por exemplo, um formulário, né? Tem ali que preencher o teu nome completo, o teu e-mail, né? O seu endereço e o seu telefone. Dentro do código JavaScript, nós vamos pegar aquele campo de e-mail nosso, de nome completo do nosso formulário, e vamos jogar lá nele, e daí, pelo código, a gente vai fazer, tipo, por exemplo, o formato de e-mail tem que ser meu nome, @gmail.com. Se não tiver o arroba, se não tiver o Gmail ou o Hotmail, tá incorreto. Ele não aceita, ele não permite que aceite qualquer coisa. Você colocar lá meu nome, exclamação, que não é o modelo de e-mail que a gente usa, né? E aí a gente pode colocar lá também o mínimo com JavaScript lá no campo de senha, quando a gente vai fazer a senha, a gente pode colocar isso também lá com Portugal, tá, pessoal? Lá com Portugal que o professor está explicando, vocês também conseguem fazer isso, tá? Colocar lá no campo, por exemplo, a senha deve conter mais de 10 caracteres, tá? E deve conter letra maiúscula, minúscula, sabe quando a gente vai criar conta, e-mail, conta em banco, que pede essas coisas. Então, a gente consegue colocar isso lá também. Então, ele dá interação ao site. A gente consegue colocar animação dentro dele, tá? O GitHub também serve para várias pessoas trabalharem no mesmo código, cada um na sua máquina fazendo uma parte do código. Exatamente, Andressa. O GitHub, ele serve para o pessoal trabalhar em equipe, né? Muitas empresas, inclusive muitas vagas, quando você vai procurar a vaga, na vaga está lá, trabalham em equipe, versionamento, saber Git, GitHub, versionamento de código é um diferencial, né?
para trabalhar. Às vezes, muito dos trabalhos é remoto, né? Isso aí, beleza? Então, pessoal, o HTML a gente tem o primeiro site criado, tá? Com HTML. Quem sabe qual foi o primeiro site criado oficialmente online? Manda aqui pra gente aqui no chat, fazendo favor. Deixa eu ver se é esse aqui, CERN. É esse aqui, pessoal, ó. Tá? Esse aqui é o primeiro site criado, que eu estou mostrando aqui na tela compartilhada, o primeiro site criado. Tá? Porém, esse aqui é o cara que criou, tá? Professor, Oi? a sua tela está compartilhando só o VS Code. Ah, só o VS Code? Isso. Uai, deixa eu ver aqui. Ah, tá, que eu coloquei para compartilhar diferente aqui. Peraí, deixa eu parar o VS Code aqui. Aqui tem várias opções aqui. Aí. Beleza. Ah, isso, agora pegou. Então, pessoal, esse aqui foi o primeiro. Hoje ele está customizado, tá, pessoal? Eu estou na parte dele que ele está customizado, depois que veio o CSS, customização. Vou explicar um pouquinho para vocês, que ele é um site bem bom para vocês entenderem, beleza? Deixa eu pegar aqui o link. Aqui. Pessoal, esse aqui é o primeiro site feito, tá? O info.cern, tá? Que ele surge ali com o www, que é a nossa World Wide Web, beleza? Então, esse aqui foi o primeiro site a vir online, pessoal. Ok? E aqui você pode navegar, tá? Tem vários links. Não está aparecendo? Está aparecendo, né, pessoal, o site? Agora está aparecendo. Ah, tá, beleza. Então, aqui, pessoal, é isso aqui. Isso aqui, pessoal, que a gente está vendo, é HTML puro, tá? Isso aqui é só HTML, beleza? O cara, quando fez lá o... Porra, esqueci o nome dele lá. Mas ele fez isso aqui somente com HTML. Tá? Aqui ele usou H1, aqui ele usou o P, que é de parágrafo, que são as tags que a gente tem, tá? E esses que estão em azulzinho são links, tá, pessoal? Se vocês clicarem, eles vão te direcionar. Isso, Tim Berners-Lee, ele mesmo, beleza? E aí, pessoal, quando a gente fala, né, isso aqui é HTML, quando a gente for criar o nosso site ali, ele vai estar assim, beleza? E aí, pessoal, quando a gente fala de CSS, o CSS ele vem para isso aqui, ó, que também é o site do CERN, tá, pessoal? Só que esse aqui já é mais atual, beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse aqui agora. É esse site aqui, beleza? Pode usar o DevTools para mexer no CSS do site, ainda não mostra o poder do CSS. Pode sim, o Dunk. O DevTools DevTools é esse aqui, pessoal. Vocês podem apertar F12, tá? Podem apertar F12. E esse aqui é o DevTools, beleza? A gente tem aqui o nosso código, todo HTML do site, beleza? E tem aqui também o CSS do site aqui do lado, ok? É o DevTools esse aqui, pessoal. Ou vocês podem estar apertando aqui, clicando aqui com o botão direito e vindo aqui em inspecionar, tá, pessoal? Ó, beleza, gente? Ele também abre o DevTools aqui. Aqui ele abriu, aqui em cima tem as dimensões, aqui para mim tá o iPhone 12, tá? Como ele aparece no iPhone 12. A questão que eu falei de responsividade, né? De aparecer nos celulares, que ele se encaixe nos celulares. Beleza? Então a gente consegue modificar os sites por aqui também, ok? Colocando, né, estilizando, só que ele não salva, né, pessoal? Não vai modificar o site. A hora que a gente atualiza, ele volta normal. Né? Isso não é o código-fonte, a gente não está, né, tipo assim, mexendo com ele na nossa máquina. A gente não fez um clone desse código e depois subiu ele de volta para atualizar ele.
Então, pessoal, quando a gente fala de CSS, é isso aqui, ó, né? É esse background aqui, apropriado no tamanho certo, para caber aqui. Esse título aqui, beleza? Com um tipo de fonte, um tipo de cor. A gente desce, a gente tem aqui, ó, a animação, beleza? Ao passar o mouse, tá? A gente consegue aqui ver, ó, tem a animaçãozinha aqui que ele vai para o lado, tá? Com CSS, isso aqui pode ser CSS ou JavaScript, provavelmente é JavaScript esse aqui, tá, pessoal? Tem várias interações aqui. E esse aqui é o Tim Berners-Lee, esse cara aqui, ó. Esse cara que criou o HTML. A aula ficará gravada. Beleza. Beleza, pessoal? Tranquilo, acho que vai ficar gravado assim, né, Mário? Sim. Vai no site sem CSS e adiciona um pouco de CSS só para mostrar na prática. Nesse aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Tem minha div aqui. Nosso P aqui. Ó, pessoal, aqui no nosso P, a gente tem aqui, ó, o CSS dele, certo? Aqui, ó, a gente vem com o mouse aqui, a gente consegue pegar aqui, ó, por partes o que a gente quer. Por exemplo, nesse parágrafo aqui, ó, eu tenho ele aqui. Eu vou pegar o P e eu vou, por exemplo, deixa eu ver aqui, modificar o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui um font size, vamos ver, um font size de 20 pixels. Opa, ficou pequeno ainda. Deixa eu só aumentar aqui, diminuir aqui e alterar a tela aqui para como se fosse no notebook aqui. Isso. Tá dando para ver aí, pessoal? Dando para ver? Ó, vamos colocar aqui um font size de 40 pixels. Tá vendo? Opa, 40 pixels. Eu alterei o tamanho da nossa fonte. Tá vendo? Então, isso aqui é o que o CSS faz. Eu peguei onde ele estava aqui, né, nesse P, e ele alterou o tamanho da minha fonte. Beleza? Então, é mais ou menos isso aqui, pessoal. O CSS eu vou explicar mais agora, tá? Lá no VS Code, tá? Vou voltar a transmissão lá para o VS Code, beleza? E aí eu vou explicar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Cadê o meu VS Code? Vou compartilhar a tela aqui do VS Code. Beleza. Então, pessoal, se vocês... Comecei a estudar depois de 12 anos, está sendo bem difícil e, ao mesmo tempo, todo site ou aplicativo que entra fica me perguntando como foi feito. Muito bom. Cara, eu também, tá? Ó, vou te falar uma coisa. Eu peguei e a primeira faculdade que eu fiz de História, cara. E eu não dei aula de História, não cheguei a ser professor. E eu estava trabalhando com elétrica, eu estava de eletricista há 3 anos atrás, cara. E aí eu tava muito cansado, tava me desgastando. Eu falei assim, porra, vou voltar. Então, depois de 5 anos, eu voltei a estudar, cara. E para mim, eu estudo até hoje, todos os dias, e para mim tá sendo maravilhoso. Só não perder o ritmo, tá? Faz na prática. Às vezes pode parecer difícil, mas com o tempo você vai entendendo. Eu demorei também. Não vou falar que eu aprendi a fazer as coisas, tá? Até hoje tem muita coisa que eu tenho que pesquisar, tá bom, pessoal? Não é assim, cara, código mesmo, você vai pesquisar um monte, porque a gente não consegue guardar tudo que faz tal código na cabeça. Alguns a gente consegue guardar e lembrar, mas tem muitos que a gente não guarda. Então, às vezes, para fazer tal coisa, a gente não consegue lembrar. Então, a gente tem que pesquisar. E uma outra coisa, pessoal, tem a biblioteca, deixa eu voltar aqui, antes de começar aqui para vocês, tem a biblioteca DevTools, pessoal, beleza? DevTools não, desculpa, DevDocs. Tá. Foi difícil achar estágio na área? Estou procurando na minha cidade, ou remoto. Ô, Zi, deixa eu falar, cara, tem plataformas, cara, que ajudam muito, tá? O meu estágio, quando eu consegui, cara, foi pela plataforma Valor. Eu vou pegar ela aqui, cara, eu vou mandar aqui no chat,
porque foi muito boa essa plataforma, cara. Em 2 meses, cara, eu consegui por ela fazer 4 entrevistas de estágio. Eu passei na 4ª entrevista, beleza? Deixa eu pegar ela aqui, o link dela, que eu vou mandar aqui no chat. Valor está... Valor, na verdade, acho que é. Aqui, valor.com. Isto. Aqui, pessoal, ó, mandei o link aí, tá? Essa plataforma, ela é para estágio, beleza? E você vai ali, cara, e você consegue filtrar pela sua cidade, pelo tipo de estágio, vocês colocam ali, tipo, estágio na área de tecnologia, tá? Vocês vão encontrar ali, se tiver na sua cidade, aí você coloca presencial ou remoto, também, se eu não me engano, tem esse filtro para aparecer. Beleza? Cara, não sei, ô Johnny, não sei, ainda não cheguei nessa parte aí, mas eu consegui por ADS, tá? E todo mundo que trabalha lá no meu setor, lá a gente é em 5 desenvolvedor. Todos eles fizeram e tem alguns fazendo ADS ainda também. Não tem nenhum, assim, de outra área. Mas é porque é de desenvolvimento também. Na grade do nosso curso, eu não sei se a gente vai ver desenvolvimento front-end, não me lembro. Tava só um body background color, sei. Então, pessoal, aqui, quando você baixa o VS Code, beleza? Ele tem algumas configurações e algumas extensões, beleza? A gente pode vir aqui em extensões, que tem algumas extensões para a gente estar baixando, para a gente estar customizando aí o nosso VS Code. Tá? Se vocês baixaram aí no computador de vocês, eu vou pedir para vocês aí, se vocês quiserem, tá, instalarem essa extensão aqui do VS Code, que é a Drácula. O que essa extensão faz? Ela deixa colorido e separa, tá bom? Isso aqui que a gente está vendo é JavaScript, tá? Desculpa, é CSS. Não, é JavaScript, é JavaScript. E separa por cores, tá? Ele deixa mais bonitinho, tá? Eu particularmente gosto, beleza? E isso ajuda bastante. Aqui é o IntelliCode, pessoal. O IntelliCode, ele serve meio para dar uma completada em algumas frases, tá? Que eu gosto de usar também. Esse aqui é a extensão Live Preview. O que o Live Preview permite? Permite que eu abra o meu projeto aqui, o navegador, a aba de navegador dentro do meu VS Code, tá? Para eu, ao mesmo tempo que eu vou desenvolvendo o meu projeto, eu vou observando como ele está ficando aqui. E esse aqui é o Live Server, tá? Essa extensão aqui também é boa, tá, pessoal? Para você abrir o navegador e toda vez que você salvar o seu projeto dentro do VS Code, ele já atualiza automático lá no navegador. Eu uso bastante também isso aqui. Para front-end, né, pessoal? Eu não vou mostrar as de back-end porque eu desinstalei o meu VS Code, instalei só para estar fazendo a aula para vocês. Então tem bastante coisa que eu desinstalei. Não vou atender agora, estou dando aula, licença. Beleza? Então vamos voltar aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, quando a gente vai criar um projeto, tá? A gente cria uma pasta no nosso desktop, tá? Eu vou estar ensinando o básico depois eu ensino, mais para frente eu ensino como criar a pasta através do terminal, para ele já vir direto para o VS Code. Mas a gente cria uma pasta, eu escrevi uma pasta, só criei uma nova pasta ali, eu escrevi uma pasta chamada palestra, tá? E aí a gente pega e puxa ela com o mouse e joga dentro do nosso VS Code que ela vai abrir, tá? Esse sidebar aqui no canto é onde a gente vai estar criando o nosso arquivo, tá? Então, pessoal, para a gente criar os nossos arquivos, eles têm as extensões, beleza? Por exemplo, eu vou vir aqui em New File, tá? Em novo arquivo, e vou criar aqui, ó, index. Estão vendo todo mundo aí? Beleza. Vou criar index.html. Sempre a extensão ela vai vir depois do ponto, tá, pessoal? E sempre o arquivo principal do nosso site, ele tem que se chamar index, tá? Por quê? Porque quando a gente sobe o nosso código lá para o GitHub, e, por exemplo, a gente vai mandar esse código lá para a Hostinger, para hospedar,
aqui que vai fazer? A gente vai enviar, e a hora que a Hostinger hospedar, ela vai colocar esse código online, e o que vai acontecer? O navegador, o Chrome, o Edge, o Mozilla, o Safari, ele vai pegar e vai ler esse código para mostrar o que tem na tela para a gente, beleza? Ele vai ler. Então, com o passar do tempo, os navegadores eles sofreram uma adaptação de leitura de código para ele conseguir interpretar o que ele tem que ler primeiro, tá? Então, a página principal de todo o site, ela sempre vai se chamar index.html, beleza? Então, index.html, HTML é a extensão que a gente vai usar para o nosso HTML. Para chamar o nosso arquivo HTML, pessoal, a gente pode usar aqui, colocar o ponto de exclamação, que a gente vai chamar ele ali, beleza? E que a gente vai aparecer, ou também, tá? A gente pode chamar através de HTML, que é mais seguro, que eu recomendo, tá, pessoal? E a gente coloca HTML5, que é a última atualização do HTML, é a atualização atual, que vai mostrar a mesma coisa, mas com mais segurança. Beleza, pessoal? Vou explicar aqui para vocês o que é essa estrutura aqui que a gente tem, beleza? Nós temos aqui em cima o doctype HTML, que é dizendo que a gente está criando um arquivo HTML, que esse arquivo é HTML que vai chegar no navegador e o navegador vai ler isso aqui, beleza? Aqui a gente tem a tag, tá? As tags, pessoal, são isso aqui, ó, tá? É isso aqui, ó. É o sinal de maior e menor, tá? Abrindo e fechando aí, para a tag fechar, tem a barra aqui no começo, que significa que está fechando a tag, né? Mas com calma a gente vai ver isso aí, vocês vão entender certinho. Então, o nosso arquivo HTML, ele começa aqui em cima, tá? Aqui, ele identifica nesse lang, né, de language, ele identifica o idioma, tá? Que vai ajudar o navegador a entender quando a gente fazer uma busca, tá? Por exemplo, então a gente tem o costume de colocar pt-br aqui em cima, tá? Para identificar que é um site em português, que ajuda o navegador a já traduzir, colocar o site em português para os usuários ali, beleza? Aqui no meta, né, a gente tem aqui o nosso tipo de fonte, tá? O TF8. O TF8, pessoal, ele é usado em todos os navegadores, que faz com que os navegadores aceitem acentuação, símbolos, beleza? Então, é para isso, todo tipo de caractere, beleza? É para isso que serve o TF8. Aqui, no metaname, esse viewport aqui, pessoal, é para a gente pegar e quando a gente abrir o nosso site em qualquer tamanho de tela de computador, ele se comportar no padrão de 1:1, beleza? Então, sempre que você abrir na tela do seu computador, ele vai pegar, seja um notebook, que é uma tela ali de 17 polegadas, 14 polegadas, ou numa tela de 27, 32 polegadas, esse site ele vai se comportar ali, beleza? Nessa tela. Ok? Aqui no title, né, que a gente tem aqui, document, tá? É o que vai aparecer lá na aba do nosso navegador, beleza? É o nome, por exemplo, aqui, a gente vai colocar aqui, ó, aula 1 de desenvolvimento front-end. É o que vai aparecer na aba lá em cima no nosso navegador lá. Então, se for o nome de um site, por exemplo, escritório de advocacia, vai aparecer lá em cima, né? Escritório de advocacia. Beleza? Agora, pessoal, e aqui é onde a gente também, dentro dessa tag head aqui, é onde a gente também consegue importar algumas fontes para o nosso projeto, onde a gente linka ele com o nosso CSS para funcionar o CSS dentro do nosso HTML, entre outras coisas. Aqui agora é o body, é o corpo, pessoal, do nosso projeto. Tudo, mas extremamente tudo que vai ter dentro do nosso projeto, do nosso site, do nosso aplicativo, ele vai estar aqui. Ele tem que fazer parte disso aqui.
beleza? Ele tem que estar entre essas duas tags aqui, beleza? E o projeto todo em si dentro da tag HTML, beleza, pessoal? Quando tem essa bolinha aqui em cima do VS Code, ó, bem em cima aqui no nome, index.html, ela significa que não está salvo. Para salvar, é só dar Ctrl S no Windows, tá, pessoal? Estou utilizando o Windows 11 para essa aula. Se você estiver usando o Mac, tá? Command S também, eu acho que ele salva. Beleza? Então, ele salva. Ó, vou salvar, aí ficou o xizinho de que tá salvo, beleza? Aí eu vou abrir aqui para vocês, beleza? Eu posso abrir Open Live Server, mas como eu estou compartilhando a tela do VS Code, eu vou vir aqui, que esse aqui é a extensão que eu falei para vocês, né? E esse aqui é a outra extensão, Show Preview, tá, pessoal? Para abrir, é só vir aqui com o botão direito em cima do nosso nome, clicar aqui em Show Preview, ele vai abrir aqui ao lado para a gente. Então, esse aqui é a nossa aba do nosso navegador, beleza? Ele está com essa URL aqui, que ele forma automaticamente, tá? Beleza? E aqui que eu falei, ó, a nossa aba, ó, o nome dela lá em cima, né? Como se a gente estivesse navegando. Então, pessoal, para a gente começar aqui, né? Como eu falei, os navegadores, quando eles vão ler, eles leem por parte para apresentar, para identificar o que é. E o HTML, antes do HTML5, né? Era usado muita divisor. O que essa tag faz? Ela divide praticamente o conteúdo que tem dentro dela em containers, beleza? Então, por exemplo, eu vou usar a tag aqui H1 que é de parágrafo, tá? E aqui dentro eu vou colocar Hello World, beleza? O Hello World, pessoal, sempre que for fazer alguma coisa, testar alguma coisa, use Hello World, senão o pessoal fala, no mundo do desenvolvimento da programação, fala que dá azar você não usar Hello World. Então, sempre comece com Hello World, beleza? Vamos lá. Então, aqui a gente tem H1. O que essa div faz? Ela é uma divisão de conteúdo, beleza? Ela forma um container, ok? Ela forma o que a gente chama de container e que a gente utiliza muito para separar o conteúdo, para estilizar o conteúdo, enfim. Tá? Eu vou estar apresentando para vocês algumas tags aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o nosso Hello World, que é H1. H1, pessoal, ele vai... Quer ver, ó? De H1, como vocês podem ver aqui, ó. Vou desligar o Caps Lock aqui. Sempre que for fazer os códigos, pessoal, faça com o Caps Lock desligado, tá? Faça em letra minúscula. O H1, ele vai de H1 até H6, tá bom? O que é? O H1 é título principal, H2 subtítulo e assim por diante, né? Ó, vou colocar um H2 aqui, vou escrever aqui, Olá Mundo, tá vendo? Ficou menor, tá? Isso aqui é um subtítulo, tá? Mas isso aqui a gente estiliza ele, coloca o tamanho que a gente quiser com um CSS. É mais para leitura do navegador, né? Quer dizer, boas práticas de código, beleza? E, pessoal, os navegadores, ele lê, tá? Com o HTML5, tá? Eles sempre começam de cima o código, tá? Então, com o HTML5 vieram as três principais tags, beleza? Que fazem o navegador interpretar aquilo e funcionar tudo certo no teu site. Que a primeira é a tag header, que é a tag, pessoal, onde a gente usa para ser o nosso cabeçalho, beleza? Que a gente usa para ser o nosso cabeçalho, onde às vezes a gente entra no site e tem um menu ali, né? Enfim, e outras coisas, beleza? Aí depois da header, a gente tem a tag main, que ela vem depois do nosso cabeçalho, beleza? Que ela vem depois do nosso cabeçalho.
beleza? Que é onde vai estar o nosso conteúdo. Aqui é a tag P. Vou estar colocando um Loren aqui, beleza, pessoal? Um Loren Y aqui, que é um texto, que é onde a gente coloca tudo dentro dessa tag main, onde vai estar o nosso conteúdo principal, beleza? E aí, depois, vem o footer, que é onde vai estar as informações, né, de rodapé, né, que a gente utiliza. Opa. 3 de novo, tato, meio, tá? Que é onde vai estar as informações de rodapé. Então, qual a diferença de usar H1, P ou div? Ah, beleza, John. Cara, é o seguinte, H1, quando a gente vai estilizar no nosso CSS, a gente vai colocar lá H1, por exemplo, igual eu coloquei lá na explicação, font size, né, 20 pixels. Ele vai dar aqui, beleza? No H1. A div, ela serve para a gente separar o nosso conteúdo, tá? Por exemplo, que aqui dentro do main, eu posso ter uma div, beleza? Dentro dessa div, eu tenho o meu H2, beleza? A gente serve a div para fazer divisões, beleza? E separar o conteúdo e conseguir estilizar melhor, tá, o nosso conteúdo. A tag P, ela é usada para parágrafo, para a gente colocar textos dentro dela, beleza? Ela é usada para textos, certo? A gente pode escrever o que quiser dentro dela, beleza? Certo? Então, tem uma hierarquia, tem as tags que você tem que usar para o seu navegador ler aquilo ali de maneira correta, ok? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui vamos ver, vou colocar a div aqui, e aí, mas dá para pôr texto dentro das divs? Dá, se eu quiser colocar aqui Loren, tá vendo? Coloquei, ó, dentro da minha div. Só que não é aconselhável, tá? Para a questão de otimização para motores de busca, também é muito importante respeitar as tags. Isso, tem que respeitar as tags. Então, as tags estão ali para facilitar os navegadores, os motores de busca, exatamente. Né? Porque antigamente, pessoal, era feito tudo em div. O pessoal fazia tudo com div. Então, saía colocando div. Era tudo com div que eles faziam. E eu tenho que colocar a configuração no VS Code aqui. Tem uma configuração que a gente faz dentro do VS Code que ele dá quebra de linha quando ele chega aqui nessa margem que eu esqueci de fazer. Por exemplo, essa linha aqui, se eu copiar ela, por exemplo, imagina aqui que eu saí aqui com um monte de div. Meu Deus. Ó, o que eu vou diferenciar o que é o meu parágrafo, o que é o meu título. E imagina isso num projeto enorme, né, num site ali com uma estrutura HTML que só tem div, e você tem que ficar ali procurando parte por parte ali, o que fazer. E aí, em toda div, você tem que ficar adicionando uma classe, né, para mexer no CSS, enfim, um ID para mexer lá no JavaScript. Fica meio complicado, por isso que a gente tem as tags ali para usar. E dentro do nosso HTML, pessoal, o HTML, o que ele agrupa aqui? Ele agrupa texto, tá? A gente pode colocar texto. Nós podemos colocar imagens, tá bom? Nós podemos colocar vídeos, podemos colocar áudios, beleza? Então, div class H1. Então, tudo que tem de conteúdo dentro do nosso site, a gente coloca por aqui, beleza? Vou fazer um exemplo aqui. Então, vou colocar aqui uma div, vou colocar aqui um H1, tá bom, pessoal? Um H1, dentro desse H1 eu vou colocar aqui, vou escrever front-end, beleza?
para explicar um pouquinho do CSS aí para vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, salvar aqui, beleza. Então, a gente tem aqui o nosso elemento HTML feito, certo? Poxa, mas agora, vamos dar uma estilizada nele, né? Então, o que a gente vem aqui? A gente vai criar um novo arquivo, beleza? Como é só um exemplo que eu estou dando, que não vai ter vários arquivos, então eu não vou criar pasta, tá, pessoal? Então, a gente coloca aqui, ó, style.css, que é a extensão do CSS, beleza? Isso aqui é a extensão porque a gente estilizar. A gente pode colocar o nosso CSS aqui também, tá, pessoal? Porém, eu não recomendo, tá? Ou aqui dentro também do nosso H1, por exemplo, style, né? A gente já traz aqui style, por exemplo, font size 20 pixels, beleza? Tá vendo? Ele diminuiu o tamanho, beleza? A gente pula aqui, certo? Mas eu não recomendo, eu prefiro fazer o CSS separado, beleza, pessoal? Tá? Prefiro fazer ele separado, eu acho melhor. E aí, para a gente fazer esse CSS funcionar aqui, a gente tem que linkar ele no nosso HTML. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso read, beleza? Abaixo do title aqui a gente pula, eu sempre gosto de pular uma linha para deixar separado. Estão me ligando aqui, é a TIM cobrando. Daí a gente escreve link, beleza? A gente dá enter. O VS Code, ele tem esse carinha que ele se chama emmet, que ele dá várias opções do que tem no que a gente escreveu ali no começo do nosso código. Essa TIM é brabo, Lúcio. Essa TIM eu vou falar para você. Aí, pessoal, aqui em href, beleza? A gente coloca aqui, consegue chamar aqui ó, o nosso style CSS, tá vendo? Então, ele está chamando aqui o nosso style CSS. A gente salva, agora está linkado. Tudo que a gente escrever aqui no nosso CSS vai mudar aqui para a gente, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O HTML, ele, imagina um prédio. Ele é esse prédio, beleza? Toda a estrutura, as ferragens, o reboco ali, é tudo esse prédio, beleza? E aí, o CSS é a pintura desse prédio, o estilo desse prédio, né? Então, é toda a decoração que tem no prédio, né? É todas as cores que naquele prédio tem, beleza? Então, o CSS é usado para estilizar, para dar vida ao nosso elemento aqui, ao nosso arquivo HTML. Então, a gente tem aqui o nosso front-end. Eu vou adicionar um pezinho aqui também, lorem. O lorem y, pessoal, ele é um texto em latim, tá? Lorem y dollar sit amet. Ele é um texto em latim que é usado para completar, tá? Muitas vezes a gente vai desenvolver um site e aí o cliente ele não envia, né, o que ele quer de texto, ele às vezes sobre ele, né, sobre a clínica. Aí a gente coloca o lorem y para usar ali de guia, né, para a gente conseguir ali colocar tipo de fonte, né, espaçamento desse campo onde vai estar esse texto, né. Beleza? Vou salvar aqui. E aí, pessoal, a gente tem aqui. Então, sempre quando que a gente vai começar a estilizar no CSS, a gente coloca o sinal de asterísticos ali e abre chaves, tá? Abrindo chaves por quê? Porque isso aqui a gente está puxando a raiz do nosso site. E o que, que a gente coloca ali? A gente zera a margem e o padding. O padding é o preenchimento que tem desse container até o nosso na nossa div ali, tá? Então aqui, ó, a gente coloca margem 0. Tá vendo que ele mudou? Ó, olha aqui no canto. Ó, eu tirei a margem, certo? Eu coloco margem 0. Ele foi lá pro cantinho, ele colou. Vou colocar um padding. O padding 0 também, para ele ficar sem preenchimento. Vou colocar um box sizing, border box. Essa propriedade aqui, pessoal,
ele faz o nosso conteúdo ficar dentro da nossa caixa aqui, tá? Vamos lá. E agora, pessoal, o que a gente tem aqui no nosso HTML? Nós temos a nossa div, que é o nosso container, tá, pessoal? Aqui na nossa div, tem algumas propriedades que a gente pode adicionar. Por exemplo, quando a gente tem mais de uma div no nosso projeto, a gente coloca classe, para essa div saber, para a gente puxar no CSS através da nossa classe. Então, aqui a gente vai colocar class container, beleza? Para lá no CSS ele entender, tá, que a gente vai mexer somente nessa classe, porque imagine que a gente tem uma outra aqui, beleza? Vou estar copiando aqui, ó. Imagine que a gente tem outra div aqui embaixo, né? Vou tirar aqui a class container, vou colocar aqui class de classe aqui, parte 2, ou container 2 também, né? Vou deixar parte 2, beleza? Daí ele vai diferenciar, tá? E só vai operar onde a gente chamar, certo? Então, pessoal, aqui eu vou colocar, por exemplo, a gente vai mexer na nossa classe, tá? A gente pode chamar o nosso body também, todo o corpo do nosso site aqui, ó, body, tá? Se a gente quiser colocar, por exemplo, falar que no nosso body todo, a fonte, o tipo de fonte, nossa fonte family, o VS Code, ele já traz algumas fontes aqui pra gente, tá, pessoal? Vou colocar aqui, Arial, ó, ficou assim. Mas, quando das perguntas, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Quando a gente tem fontes que o cliente passa e a gente quer buscar a fonte, a gente vai lá no Google Fontes, tá? E importa a fonte, tá? Na próxima aula eu explico certinho, beleza, pessoal, que tá dando o nosso horário já. Eu vou passar um pouquinho, tá? Para vocês entenderem aí, pelo menos até o que é o CSS. Então, pessoal, aqui eu coloquei a nossa fonte, certo? Ele já mudou aqui a nossa fonte, tá? Beleza. Se a gente quiser colocar um background, tá, pessoal? Mas eu vou colocar depois um background aqui de uma cor. Vamos ver aqui. Já vou colocar, na verdade, um background aqui, ó. A gente pode utilizar um background color, a gente pode colocar aqui, ó, black, tá? As cores, pessoal, elas funcionam com o nome, tá? Funcionam com RGB, tá? Aqui em cima, você vem aqui e clica, ó. RGB, hexadecimal, HSL, esse aqui que eu esqueci o nome, esse aqui também esqueci o nome, esse aqui também, que a gente não usa, tá, pessoal? A gente usa só em hexadecimal e RGB. O restante, que é esse aqui, hexadecimal, que a gente usa, e RGB, e RGBA, tá? É o que a gente usa. O restante não usa tanto não, tá? Vou deixar em RGB, beleza? Aí aqui eu vou colocar color, que vai dar coloração à nossa fonte, beleza? Um Alice Blue aqui, que é quase a mesma coisa que um branco. Beleza? Tá vendo como mudou? A gente já dá uma estilizada, né? Aí, agora, vamos dizer que eu só vou mexer nessa parte de cima aqui, beleza? O que eu quero? Então, eu vou puxar minha classe através do ponto, sempre que for classe lá no HTML, a gente pega e puxa esse ponto. Então, ponto, a gente escreve o nome da nossa classe, container. Container, e vem aqui, né? Eu sempre jogo a chave para baixo, dou um enter para jogar para baixo. E aqui eu vou colocar, vamos colocar todo esse conteúdo centralizado. Vamos usar um test align aqui, center, para ele centralizar, tá vendo? Ele centralizou. A gente vai dar um margin top, né, para ele sair, para ele descolar aqui do topo. Vamos colocar aqui de 40 pixels, para ele dar uma descolada, beleza? E tá vendo que só esse aqui mudou? Esse aqui, pessoal, ele mudou por quê? Porque nesse aqui tá a classe diferente, que é o que eu falei, ó. E o que eu falei dos containers aquela hora, eu vou colocar aqui, ó, border. Eu vou colocar a borda, vou colocar de 2 pixels, tá? Vou colocar 2 pixels, minha borda sólida, tá? Tá vendo que ele já formou a borda aqui em volta? Esse aqui, pessoal,
é o nosso container, beleza? E a cor, eu vou colocar para destacar um pouco, eu vou colocar vermelho. Beleza, pessoal? Esse aqui é o nosso container, tá vendo? Eu adicionei uma borda, tá? Esse aqui já faz parte de uma outra parte, beleza? Que é essa parte aqui, ó, onde está com parte 2, né? Que é uma outra classe, é uma outra div, uma outra divisão do nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então, eu posso pegar aqui essa parte 2 e estilizar ela de um outro jeito aqui. Eu venho aqui, coloco aqui, ó, parte 2 e vou estilizar. O que eu vou colocar nela? Eu vou usar display, vou usar um display nela para jogar ela para cima, ficar bem bonito, ó. Display flex, tá? Vai vendo que ela já mudou? Jogou tudo na mesma linha, que é isso que o display flex faz. Mas aí eu uso um align items, center e um justify content center também. Opa, não deu, não é display flex. Tá? Aqui eu uso um test align center. Isso. Eu vou usar um margem, coloco aqui 100 pixels para dar uma distanciada. Vou colocar aqui 180 pixels para dar uma distanciada. Máximo de largura, vou usar aqui 400 pixels. Margem ali da esquerda, vou colocar margem left. Margem left aqui, 200 pixels. Beleza. Aí eu vou colocar uma border 1px solid green. Tá vendo, pessoal? Onde baixa o Java? Richard, Java, você não baixa ele. Java ele é uma linguagem de programação, beleza? Essas aulas terão todos os sábados. Pessoal, dá para a gente combinar, sim, de ter aí todos os sábados. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, só estou passando aqui para vocês entenderem um pouco do que é o desenvolvimento front-end, beleza? Para caso a gente ter próximas aulas, daí a gente se aprofunda certinho desde lá do início com o Git, fazendo versionamento de código, beleza? Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem um pouco, é uma introdução só, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui eu peguei e utilizei minha outra classe, certo? Que ela está separada, né? Minha outra div que está separada aqui pela nossa classe, né? Então, pessoal, é isso. Vocês viram, ó, se eu apagar aqui, ó, se eu apagar tudo, ó, apaguei tudo, beleza? Isso aqui é o que a gente tem, né, só de HTML, beleza? Beleza, vamos ver aí, pessoal, de todo sábado. Às vezes dá para fazer sim todo sábado, tá? Eu tenho disponibilidade, tá? E às vezes só o horário que a gente muda. A gente pode entrar só de mudar o horário, beleza? Porque às vezes, pô, vou querer também sair na sexta-feira, tomar uma cervejinha, dar uma curtida, né? Porra, sextou, né? Mas aqui, ó, a gente tem aqui, pessoal, ó, agora só o nosso HTML. Ninguém é de ferro, mano, ninguém é de ferro não, pô. A gente tem aqui o nosso HTML, beleza? Então, o que que é? Toda a estrutura do nosso prédio, ok? E aqui agora eu vou voltar, vou jogar o CSS de uma vez aqui, que Ctrl X, pessoal, ele apaga todo o código e volta de novo quando a gente quer no VS Code, tá? E beleza? E aí aqui a gente pega e joga, ó, todo o nosso CSS, voltamos com a estilização que a gente teve aqui na nossa página, beleza? Gravar umas aulinhas, editar e colocar em algum lugar. Pessoal, eu estou gravando um curso, tá? Que ele vai ser lançado, que eu estou abrindo a minha empresa em janeiro. Ela vai ser aberta, vai ser uma empresa de desenvolvimento de sites e de softwares, beleza? De aplicativos, montagem de setups gamers e workstations de trabalho, e vai ter também esses cursos, beleza? Onde eu vou estar ensinando ali passo a passo o desenvolvimento front-end. Não vai ser
Não vai ser aqueles cursos que, mano, você vai pagar R$500, R$1.000 e, porra, você vai aprender o básico ali. Vai ser um curso com o preço lá embaixo. O back-end a gente vai ensinar também, tá? Só que ele vai vir depois, a gente vai gravar depois do curso de montagem e manutenção de computadores que a gente vai gravar também, tá? E lá para janeiro, tá, pessoal, que a gente vai estar soltando aí, beleza? E então, exatamente, conforme o pessoal for progredindo aí no curso, a gente for fazendo as aulas, caso vira algum projetinho de landing page para fazer para a gente, a gente manda aqui para vocês e pede para vocês desenvolver a landing page, daí a gente escolhe uma landing page mais legal que ficar aí, que se encaixar com o que o cliente pediu. Dá para fazer essas coisas também, né? Enfim. Mas, pessoal, isso aqui é mais para vocês entenderem hoje que o desenvolvedor front-end faz, tá, um pouco, beleza? Opa, vamos aí ver de sábado que vem a gente se encontrar de novo aí. Talvez não no mesmo horário, mas, né, um horário aí que dê pro pessoal, tá? O que eu quero dizer, dá um exemplo rápido sobre JS pra galera. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá pro nosso JavaScript. Eu vou pegar aqui no nosso HTML. Deixa eu montar um formulário rapidinho aqui. Tá, pessoal? Monte, formulário, validação de e-mail. Só um momento, pessoal. Eu estou montando um formuláriozinho aqui, rapidinho. Estou fazendo aqui no ChatGPT mesmo, tá, pessoal? Vou montar um formulário de cadastro aqui. Beleza? Para mostrar para vocês um pouquinho do JavaScript aqui. Beleza? Eu vou apagar tudo aqui no meu VS Code, tá? E o que eu fiz aqui de estilização também, beleza, pessoal? Para vocês verem. Tá? Beleza? Opa, coloquei no lugar errado. Beleza, pessoal? Aqui, ó, cadastro, tem os campos aqui. Tá? A gente vai conversar sobre tudo isso aqui, tá, pessoal? Do HTML. Fiquem tranquilos. É só para eu usar o exemplo aqui do JavaScript, beleza? Aqui pode apagar, tá? Aqui ele fez um CSS, eu vou colocar adicionar um CSS também. Beleza. Então tá vendo aqui, pessoal, o nosso formulário de cadastro, certo? Deixa eu diminuir aqui. Um botão que vai para outra aba, acho que vai. Vamos lá. Isso, console.log, né? Faça acontecer. Pessoal, aqui a gente tem, né, o nosso cadastro, onde ele tem nome e e-mail, certo? Então aqui, ó, ele está aceitando tudo, ó, beleza? Vamos ver aqui no nosso nome aqui, tiver texto, está aceitando texto. Então, ó, aqui no nosso e-mail, né, ó, ele vai aceitar tudo, ó, beleza? Então, pessoal, para a gente validar, tá? Quando a gente coloca aqui, ó, tipo e-mail no nosso HTML, aqui é o type, né? Type e-mail, ele já vem, ó, exemplo, ele já traz o exemplo, arroba, tá? Que aqui a gente colocou no nosso placeholder, a gente pode escrever qualquer coisa aqui, tá vendo? Entendeu? Esse placeholder, ele serve para, a gente usa mais ele para escrever nos campos do nosso formulário. E aí, a gente escreve aqui, né? Se escrever errado, qualquer coisa aqui, ele vai pedir, né? Que tem que incluir, por favor, inclua o arroba, né? No endereço de e-mail e tal. Beleza, isso aqui ele já pede aqui no nosso HTML. Mas aí, no nosso JavaScript, vamos criar aqui agora, new file, vou colocar script, pode colocar o nome que quiser, tá, pessoal? O que importa é a extensão. Script.js, a extensão de JavaScript é JS, beleza? Aí a gente vai vir aqui no nosso HTML, sempre para a gente carregar, tá?
fazer o carregamento do nosso... Ah, ele já até trouxe aqui. Não era para trazer, que eu vou explicar. Oxi. Body. Nossa, bora aqui. Sumiu. Beleza. Sempre que a gente for... Isso aí, hein? É o CSS nosso aqui, ó. Que a gente colocou aqui, ó. Que deu estilo, beleza? Senão ia ficar só o esqueleto, tá? Beleza? Se desse para dar zoom no VS daria para enxergar. Ah, eu montei todo o CSS, eu fiz ele rapidinho no ChatGPT. Eu montei ele rapidinho só para dar de exemplo o JavaScript aqui para vocês. Mas nas aulas a gente vai fazer na prática mesmo, assim, montar as coisas bonitinho na prática. Entendeu? Vamos lá. E aí, aqui no nosso JavaScript, pessoal, o JavaScript ele funciona de uma maneira um pouco complexa, tá? Eu vou estar só passando aqui por cima para vocês verem, tá? Que ele funciona, ele é um pouquinho cabuloso, Existem, pessoal, as variáveis, tá bom? No nosso JavaScript, tá? Variáveis, funções, enfim, várias coisas. E aí, eu vou criar aqui rapidinho para vocês, tá? Tem muitos que usam alguns templates já prontos e o ChatGPT edita. Mas o que eu aconselho, pessoal, que está aprendendo agora, se vocês forem no ChatGPT, na DeepSeek, tem várias IAs que fazem um site completo ali, como o Lovable, tá? Só que o Lovable ele faz uma IA, você dá um prompt ali, tipo, quero um site com uma clínica odontológica. Ele vai fazer, tá bom? Um site ali muito bom, muito bonito, em TypeScript, com React, Tailwind ali. Só que é essencial, pessoal, vocês saberem código, beleza? Vocês têm que saber porque eles não deixam 100% o jeito que a gente quer, tá? Então, a gente tem ainda que fuçar no código ali, tá? Tem que fuçar no código. E se não souber, tá? Aí, fudeu. Aí não tem como, tá? Você tem que saber interpretar. Quando você inspeciona um elemento, você tem que saber o que é uma div ali, o que é uma classe que está dentro desse elemento, para onde que ele está puxando, tá? E o que está acontecendo nele. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu só colei aqui o nosso JavaScript, tá? Para vocês entenderem, beleza? Aqui, pessoal, a gente está passando, a gente está fazendo aqui para interpretar se o e-mail é válido, beleza? Isso aqui, ele é um JavaScript básico de formulário, tá? O que acontece? A gente aqui em cima, no nosso const, a gente está criando, tá, pessoal? A nossa variável. Igual lá o professor, colocando lá nas aulas de algoritmo e lógica de programação, que ele colocou lá, eu não lembro, var, não lembro que eu não dei muita bola para Portugal, desculpa. Né? Mas é a mesma coisa aqui, tá? Lá que ele usa escreva, leia, quando ele faz aquilo, é o if, é o nosso if, o nosso else, se e então, né? Se o nosso e-mail for válido, né? Então ele vai mandar essa mensagem para a gente, e-mail válido, formulário enviado, tá? Então, se der erro no nosso formulário, tá? Ele vai mandar essa mensagem, tente novamente. Aqui em cima a gente declara a nossa variável. Então a gente tem a variável form, e-mail input e mensagem, tá? E aí a gente busca aqui, ó, get element by ID, a gente está buscando o nosso form lá dentro do nosso HTML. A gente volta aqui no nosso HTML e tem aqui o nosso ID, ó. Quando a gente vai mexer com JavaScript, a gente sempre tem que colocar ID onde a gente quer mexer. Então, ó, ID aqui dentro, tá vendo? E aí a gente consegue puxar, beleza? A gente consegue trazer esse elemento do HTML para cá, tá bom? Então a gente está adicionando um evento aqui, tá?
no nosso código, que é para ele, prevent default, para ele não recarregar a página, tá bom? Quando no botão de submit, que é esse botão aqui nosso, de enviar, ó, tipo submit, quando a gente clica nele, para ele não recarregar a página, tá? É padrão de formulário, senão, quando você clica, ele recarrega a página. Pode deixar também, vai dar opção também. Enfim, mas, ok? E aqui a gente está passando aqui a nossa variável, certo? É igual a nossa outra variável aqui, e-mail input, que o valor dela tem que ser verdadeiro aqui. Daí a gente coloca aqui, ó, cont regex. O regex, ele serve para a gente falar o que vai permitir no nosso campo aqui de e-mail, para validar o nosso e-mail, o que tem que ter nesse campo. Então, ele não permite não permite acentuação, não permite outros símbolos, né? E apenas o arroba, tá? Ele permite aqui, que a gente tá vendo o arroba. Então, se eu vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, professor, exclamação, gmail.com, opa, deixa eu preencher aqui, professor, tá vendo? Ele pede aqui pra gente colocar o arroba, então ele não aceita, tá? Opa, ele não funcionou, pessoal, desculpa, peraí, vai aparecer outra mensagem, que eu esqueci de falar, perdão. Sempre que a gente for puxar o JavaScript no nosso HTML para ele funcionar, lembra que eu falei que o navegador ele vai ler o nosso index HTML. E aqui dentro do nosso index HTML, ele vai estar puxando o quê? Do nosso arquivo de estilo, de CSS e do nosso arquivo de JavaScript. O JavaScript, ele tem que estar lá embaixo. Por quê? Ele tem que estar aqui embaixo. Por quê? Script, ó. A gente vai chamar ele com script, com a tag script. A gente vai vir aqui dentro da tag, vai dar um espaço e vai colocar aqui, ó, src e vai puxar o nosso script, ó, script. Agora ele está aqui. Por que ele sempre aqui embaixo? Tá? Porque ele tem que estar aqui embaixo. Porque o navegador, ele vai carregar, beleza? Ele vai carregar toda a nossa página. Aqui, primeiro, ele vai carregar o HTML. E logo em seguida, ele já vai carregar o CSS junto. É rápido, pessoal, é muito rápido. Só que o JavaScript, ele demora mais para carregar. E se a gente coloca ele aqui em cima, antes do CSS, ele vai carregar, e antes de todo o nosso HTML, ele vai, o navegador vai dar a opção para ele carregar primeiro. E aí vai bugar o nosso site, não vai aparecer o que tem que aparecer para o usuário ver. Então o JavaScript, ele sempre vem aqui embaixo. Beleza? Sempre vem aqui embaixo, pessoal. Então, agora, se eu colocar aqui, ó, Gustavo, vou colocar Gustavo, arroba não, né? Vou colocar Gustavo, hashtag, arroba, costume, né? gmail.com. Ó, ele deu a nossa mensagem aqui, beleza? Que precisa da nossa arroba, né? Que isso aqui tá errado, beleza? Ok? Então, pessoal, o JavaScript, ele vai muito além que isso. E né, dá para fazer muita coisa, até animação, tá, pessoal? Dentro do JavaScript a gente consegue colocar. Tá? Nas aulas a gente vai estar fazendo certinho. Quando a gente chegar lá em JavaScript, né, eu explico certinho como declarar variável, o que significa cada coisa aqui, tá? Tem bastante coisa de JavaScript que ainda até hoje eu vejo e falo assim, porra, que é isso? Tá ligado? Mas, pessoal, olha aí, quase 11h30 já. Quase 11h30, né? Passamos aí quase meia hora. Também, né, que se eu sair na hora que deu o horário, também fica a mão pelos pés aí. Pessoal, hoje foi uma introdução, beleza? Para vocês entenderem um pouco o que é o desenvolvimento front-end, tá? Então, a gente viu aqui a estrutura HTML, né? O nosso CSS que a gente consegue estilizar aqui, e um pouquinho aqui, bem por cima, bem rapidinho, do JavaScript, né, para dar função aos nossos campos de formulário. Bastante landing page, nem JavaScript chega a usar, tá, pessoal? Às vezes ali é tudo aqui no HTML e no CSS que a gente faz, por exemplo, uma landing page de uma advogada, né?
Isso, né? Depois, né, desse formulário aqui, por exemplo, aqui é o cadastro. Se tivesse um formulário de login, né, daí tem que ter o back-end para salvar os dados desse formulário, para quando a gente for fazer login. Então, né, é bem o negócio vai alavancando, o pessoal vai ficando complexo de um jeito, vocês não estão entendendo. Mas é gostoso fazer, pessoal. Eu estava falando, por exemplo, a landing page de uma advogada, né, dela quer criar uma landing page, a gente só vai usar mais HTML e CSS. E daí, por exemplo, para contato com ela, a gente vai usar links que a gente faz aqui, ó, através do nosso A, da tag A, entendeu? A tag A, href, eu coloco aqui, ó, me siga nas redes sociais, por exemplo. Aí aqui dentro a gente coloca o link de contato do WhatsApp, do Instagram, enfim, beleza? Às vezes a gente acaba só utilizando isso, daí o link fica aqui claro, né? Que esse, do jeito que tá aqui a gente vai estilizar ele também com CSS. Beleza, pessoal? Foi bom, parabéns. Estarei firme nas próximas. Beleza, pessoal. Hoje foi mais um pente para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem aí o que é o front-end, tá? Então, para reforçar, pessoal, o front-end, a gente costuma mais a desenvolver o que o cliente vê, tá? E enquanto o back-end desenvolve o que o cliente não vê, que é banco de dados, né? Algumas outras coisas ali, ok? E então é isso, pessoal. Vou falar para vocês. No começo eu peguei e teve época ali que eu desanimei um pouco, tá? Que estava estudando sozinho, só por videoaula, desanimei um pouco, mas eu vou falar para vocês, foi algo que mudou, tá? Foi uma virada de chave na minha vida ali, aprender e ir atrás do meu primeiro emprego, beleza? Mudou completamente minha vida. Hoje eu tenho, mesmo ainda estudando, sendo colega de curso de vocês, eu consigo trabalhar na área, tá? E consigo me manter e eu tenho liberdade para trabalhar de freelancer, fazer outros projetos meus e tal, com quem eu quiser, com gente do mundo todo, tá, pessoal? Tem, tem sites, tem sites aí que a gente pode... Agora a parte de vender o curso, né? Não, pessoal, só vou jogar meu curso no grupo lá, quem quiser ver, quem quiser comprar, que compre, não vou ficar fazendo propaganda, não. Tem sites de freelancer, pessoal, que a gente entra. Um site de freelancer que eu uso é o 99 Freelas, tá? É um site muito legal para freelancer. Claro que o pessoal perde portfólio, mas isso com o tempo a gente vai construir junto aí, tá? Mas não desistam, pessoal. Às vezes pode parecer complicado. Às vezes lá na facu também não desistam da faculdade, tá? É uma faculdade boa, que você vai chegar com um diploma e vai ser um diferencial na hora de você conseguir um emprego, tá bom? Na área, tá? Se aparecer oportunidade de estágio, tá? Aproveita, pega, mesmo que você vai ganhar ali, cara, R$ 700, tá? R$ 700, R$ 500, R$ 1.000, tá? Aceite o cargo, tá? Vai lá como estagiário, fica ali 4, 6 meses, depois de efetivado, você vai deslanchar, beleza? Deixa eu ver aqui umas perguntas aqui. Só para dar um incentivo, quando você acredita que um dev front ou back trabalhando bem com free e um cargo júnior consegue ganhar por mês no Brasil? Cara, com freelance, é a pergunta, sem ser dentro de uma empresa, depende. Sem ser dentro de empresa, depende bastante. Depende bastante, porque vai do tanto de projeto que você pega, que você entrega, né? O valor que você fecha. Né? Tem site aí, por exemplo, que você pode fechar aí, site institucional, com cinco páginas aí, você pode estar cobrando aí R$ 2.500, R$ 3.000, está fazendo aí, se for rápido, em 10, 15 dias. Né? Você pegar um projeto back-end, dependendo do tamanho do projeto aí, pode estar cobrando 5, 6 mil, R$ 8.000.
mas, né, de projetos maiores que já vão 30 dias, tá? Em empresa, dentro de empresa, um desenvolvedor júnior, salário base aí tá em média de 3 mil, depende da empresa também, tá? De 3 mil a 3.500 reais, tá? E aí tem progressão de carreira, né? Você vai para desenvolvedor pleno, desenvolvedor sênior. Ah, mas como que eu sei que eu sou isso? Dá uma pesquisadinha no Google ou no ChatGPT, porque tem algumas diferenças ali que são grandes e você percebe quando você está pronto para evoluir para desenvolvedor pleno, para ganhar mais, para chegar no teu chefe e falar assim, ó, quero ganhar mais. Ou tem aquela piada também, né, que fala que desenvolvedor só sobe o salário quando ele troca de empresa, né? É quando você se destaca ali, vai atrás do serviço e a empresa te oferece mais do que a atual que você está ganhando. Isso acontece bastante. Mas é isso, pessoal. Vamos armar aí durante a semana aí, lá no grupo, lá, pode ser no grupo do WhatsApp, lá ou aqui. Se vocês verem aí o pessoal que está com dificuldade em entender, chama o pessoal aí para vir para a aula também. Aproveita aí que é gratuito aí, que eu estou fazendo isso aí de boa vontade aí, porque quando eu comecei, eu tive que comprar um monte de curso aí, que ajudou bastante também, mas dos cursos que eu comprei foram 2 aí que, tá, que foi realmente valeu a pena. Agora, pessoal, eu vou dar a dica de ouro para vocês aí, beleza? Tem o site lá do Gustavo Guanabara, Free Code Camp. Não usei, não usei. Tem lá o site do Gustavo Guanabara, que ele tem lá alguns cursos lá online, né, de desenvolvimento. Mas tem também, pessoal, uma plataforma excelente, que é da Diio. Vou pegar o link aqui, eu vou deixar para vocês aqui o link, tá? Para vocês entrarem nessa plataforma, façam o cadastro nela, que ela é boa, tá, pessoal? Aqui, eu mandei aqui, isso, essa mesmo. Ela tá com uma promoção, pessoal, de acesso vitalício, tá? De acesso, isso, fiz o bootcamp pelo Santander Open Academy, na Diio gratuita. Eu também fiz o último de front-end que teve agora, eu fiz também, e vou fazer, hoje tem mais um resultado do bootcamp. Obrigado, me lembrou, hoje dia 25 tem um resultado do bootcamp, da lista de alunos de lógica e programação de JavaScript, né, que eu vou fazer aí. As inscrições, infelizmente, fecharam ontem, tá, pessoal? Então, isso, exatamente, Henry, o acesso vitalício dessa plataforma, pessoal, ele tá por 300, 450 reais, uma coisa assim, tá? E ela tem muito curso lá dentro, muito curso mesmo, que eu recomendo que vocês assinem ela. Pessoal, vai ser tipo assim, vai expandir o conhecimento de vocês muito, vocês vão poder aí ver muita coisa aí de conteúdo. Tem conteúdo de back-end, de designer, de tudo, de front-end. Aí tem as bibliotecas de framework, de React, Angular. Tem muita coisa legal lá para você. E todos os cursos têm certificado, tá? Tem certificado, tem desafio, tem projeto, beleza? E também tem a comunidade, que é muito grande, tem lá no fórum para você compartilhar suas ideias, tá? Isso, tá? Para você compartilhar suas ideias. E também tem quando você faz o curso, fica salvo suas informações no seu perfil lá, que empresas, através dessa plataforma, fazem pesquisas de perfis ali para contratar. Então é muito boa, tá, pessoal? É uma empresa assim que eu conheci esse ano e fez total diferença, tá? Fez total diferença. Aí que eu já fiz 2 cursos nela, já fiz um curso de React, um de desenvolvimento front-end, beleza? Se vocês quiserem estar me seguindo lá, a gente pode se conectar depois, eu mando lá o link do meu perfil, beleza? E é isso aí, pessoal, beleza? Então hoje foi uma introdução, tá? Foi uma introdução. Obrigado aí, pessoal. Fiquei bastante feliz aí, batemos aí quase 50 pessoas aí na nossa primeira aula. Muito obrigado, viu? Assim como vocês, eu também sou aluno, também tenho minhas dúvidas, certo? E o que vocês tiverem de dúvida aí,
Se quiser mandar para mim no WhatsApp aí, né? Se eu demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo aí, tá? Pode ficar à vontade para estar mandando no WhatsApp ou aqui no Discord também, beleza? Vou deixar meu WhatsApp aí para vocês, caso vocês quiserem mandar lá. Deixa eu colocar aqui. 30226, beleza? E aí, a gente combina aí um próximo horário para sábado que vem, para a gente ver certinho aí, para a gente daí aprofundar mesmo. Daí eu preparo uma aula bem bacana mesmo para a gente aprofundar certinho ali, como, né, realmente um curso ali, beleza? Então, pessoal, obrigado aí. Não sei se o Mário vai querer falar algumas coisas aí. Mário, obrigado por ter organizado aí também, viu? Você ajudou bastante, cara, ajudou bastante aí. Você fez a frente ali de um jeito sensacional. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Pessoal, tem uns recadinhos para passar. Obrigado, viu, Gustavo, pela aula. Muito boa. Pessoal, tem uns recadinhos para passar. É o seguinte, vamos lá. Como vocês sabem, o Discord aqui da Cluster TI, ele é feito unicamente para alunos e moderado por alunos, tá? Então, aqui é uma comunidade onde a gente se ajuda. Essas palestras que a gente traz são todas de network nossos, tá? Então, ela não tem ligação direta com a Unicesumar. Por que que a gente traz essas palestras por fora? Para que vocês possam aperfeiçoar o conhecimento de vocês e que realmente vai ter um impacto significativo na carreira de cada um, tá? O Gustavo começou com a introdução, né, de HTML, CSS, JavaScript. Depois a gente vai combinar certinho um horário para poder fazer semanalmente, para vocês aprenderem mais. E eu vou compartilhar a tela aqui para ensinar vocês um pouco sobre os códigos. Muita gente não sabe. Você pode tirar para mim, por favor, ou Gustavo, você está compartilhando ainda? Isso. Engraçado, o meu aqui não tá dando. Mas aqui no Discord, galera, na aba da esquerda, na sua aba da esquerda, embaixo do nome do servidor, existem algumas categorias. Tem eventos, canais e cargos, membros, daí vai ter ali regras, avisos, agenda. A gente sempre posta em eventos e em agenda. O nosso próximo evento vai ser na quarta-feira, às 7 horas da noite. Vai ser com o Léo Scorza. Ele é sênior, né? Ele é um programador sênior. Ele é dono da One Bit Code. Não sei se alguém aqui já conhece. A One Bit Code já é uma escola muito bem reconhecida no mercado e que tem curso de realmente pago. Eu falo porque eu comecei a programação através dos cursos deles, foi onde que eu consegui aprender bem. E eu recomendo muito para vocês, tanto é que eu postei lá nas indicações. O canal de indicações é o nosso fórum, tá? Então, sempre fiquem de olho ali em avisos, em agenda, sempre dá uma olhadinha nesse canal de texto que a gente vai estar postando. O Léo, ele vai trazer um assunto muito importante aqui nesse evento, que são as principais habilidades que um programador precisa ter para 2026, para o ano que vem. Porque o mercado ele está em transição. Então, hoje, se você não se adequar ao mercado, você vai ficar com conteúdo ultrapassado. Por mais que a programação raiz ela é essencial na nossa área, você também precisa saber e acompanhar o que está acontecendo no mercado atual, certo? Então, através disso, o Léo vai trazer essa palestra falando para a gente um pouco sobre essas habilidades essenciais para o ano 2026, já acompanhando o mercado. E no sábado que vem, às 10 horas da manhã, a gente já tem uma palestra marcada com o Cláudio Orlandi. Ele é um amigo meu, que ele já é programador pleno, ele é especializado em front-end, React, React Native. Ele começou no Brasil, ele é de São José dos Campos, em São Paulo, e ele foi chamado para morar em Barcelona, através dos esforços dele ali, estudando como programador front-end. Hoje ele mora em Barcelona e ele vai trazer uma palestra muito importante para a gente também, beleza? Ele vai abordar como dar os primeiros passos na área, o que esperar das fases, né? Programador júnior, programador pleno, programador sênior. Ele vai falar um pouco sobre soft skills, que são as skills que você tem que ter além
de só programar, que são muito importantes na área. A importância de você poder ter seu portfólio, upar seu portfólio ali no GitHub, para poder você conseguir um emprego mais fácil. Ele vai ressaltar um pouco sobre essa importância. E também como se preparar para a carreira internacional, que ele vai falar um pouco sobre as dificuldades que ele teve no começo e como ele supriu essas dificuldades no longo ali da carreira para conseguir fazer essa transição de morar lá na Espanha, tá? Então, os recados que eu tenho para dar são esses das próximas agendas, ficar sempre de olho. Eu vou estar combinando com o Gustavo certinho aqui no privado e vou postar lá também na agenda, né, pro sábado que vem, o horário para vocês continuarem a segunda aula do Gustavo aí, entrar mais a fundo em HTML, em CSS, em JavaScript. Talvez na próxima aula ele já fale um pouco sobre Git, né, que é um versionador. Ele já fala um pouco mais sobre GitHub, que é um repositório, que ele já chegou a falar. E a gente vai preparar esse horário no sábado que vem também com ele. Talvez a gente faça um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. A gente vai organizar certinho esse horário, beleza? No mais é isso. Muito obrigado quem pôde participar. Desde já eu parabenizo cada um de vocês que estão aqui, porque não é fácil ter esse comprometimento com a carreira, tá? Vocês podem ter certeza que isso aqui não é em vão. Cada esforço que a gente faz nos aproxima um pouco mais do nosso objetivo. Então, desde já parabenizo cada um de vocês por estar aqui escutando, por estar aqui aprendendo. E no mais é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Daí eu deixo vocês à vontade nas outras salas aí, se quiser passar de estudo, compartilhar a tela, trocar conhecimento, compartilhar ali a tela de vocês codando, vocês podem ficar sempre à vontade, tá? Nós, da equipe de moderação, a gente também somos alunos. E a gente tá aqui é para ajudar um ao outro mesmo, beleza? Então qualquer coisa que precisar pode chamar, a gente vai ajudar no que der, tá? Às vezes a gente demora um pouquinho para resolver, porque igual a gente falou, a gente também é aluno, então a gente também tem nossas obrigações acadêmicas, tem hora que se a gente ficar só nos corres, a gente não estuda. Então, às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre tá ali para resolver, beleza? Mas é isso. Bom dia, pessoal.